Olá, eu me chamo Logan e hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de história. Sendo mais específico, estaremos falando sobre o imperialismo, que foi um período muito importante para a história que nos ajuda a entender como se deu o resultado da Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, precisamos entender o que é o imperialismo. O imperialismo, ele é um fenômeno histórico complexo que envolve a expansão territorial e o domínio de uma nação sobre uma outra região do mundo. Em sua essência, o imperialismo ele é caracterizado pela busca de poder, influência e recursos por uma nação mais forte em detrimento de nações mais fracas. É importante notar que o imperialismo não deve ser confundido com o colonialismo, enquanto o colonialismo se refere à conquista e estabelecimento de colônias. O imperialismo é um conceito mais amplo que abrange o controle indireto, como influência econômica e política. Agora, precisamos entender quais foram as causas que geraram esse período que ficou tão marcado na história. Então, o imperialismo ele foi motivado por uma série de fatores interligados. Economicamente, as nações imperialistas buscavam expandir seus mercados e garantir o acesso a matérias-primas vitais para o crescimento industrial. Politicamente, havia competição entre as potências europeias para aumentar sua influência global. Socialmente, o nacionalismo alimentou o desejo de exibir um poder e prestígio por meio do domínio de territórios estrangeiros. Em causas econômicas, políticas e sociais, se combinaram para criar um ambiente próprio ao imperialismo no século XIX. Bem, agora que nós entendemos o que é imperialismo e quais foram as causas que geraram o imperialismo, nós precisamos também conhecer quem foi afetado por esse período. E um dos principais continentes que foram afetados por esse período foi o continente africano, mas de certa forma de um ponto negativo, porque eles serviram para que os países europeus extraíssem recursos de suas terras. Então, nós temos aqui esse mapa onde mostra a divisão de cada parte que ficou com cada país europeu. Então, outro continente que foi bastante afetado foi o continente asiático, onde a gente pode ver através do mapa que grande parte do continente asiático foi governado por países estrangeiros. Entretanto, agora no continente asiático nós não temos só os países europeus. Agora nós temos os Estados Unidos, nós temos a Austrália e nós temos o Japão, que vendo esse movimento, esse período em que a Europa estava controlando bastante locais, né, na África, também começaram a extrair recursos desses países em prol do seu próprio país. Então, pessoal, tendo em vista todos os aspectos que já foram citados, agora nós precisamos nos atentar em quais foram as consequências do imperialismo. O imperialismo, a gente tem ciência que o seu grande período de intensidade foi entre 1884 até 1914. Entretanto, nós sabemos que grande parte dos países tiveram, tiveram sido influenciados até a segunda metade do século XX. Então, ou seja, é algo bastante recente, onde nós conseguimos enxergar as consequências nos dias atuais.
A primeira consequência foi a demarcação de fronteiras artificiais. Então nós tivemos os países que comandavam o imperialismo, que foram os países europeus, as grandes potências da época, que eles separaram os territórios e que, a partir da independência desses territórios, houveram grandes guerras, pois ali dentro daquele território havia vários povos diferentes que não se identificavam com aquele país. Problemas étnicos, que foi uma sucessão do problema anterior, da consequência anterior, pois a gente tinha povos que não se identificavam, que não tinha compatibilidade étnica, ou seja, gerando esses conflitos internos. Por isso que nós vemos que na África tem grandes problemas com guerras civis. Violência da administração colonial. Nós sabemos que grande parte da administração colonial era gerida à base de violência. A gente tem um grande exemplo do Congo belga, né, que foi foi bastante discutido, que onde havia o mais extremo nível de violência contra a população africana e a exploração intensa, pois a intenção desses países era justamente extrair o máximo de recursos possíveis para seus países, para poder enriquecer seus países. Ou seja, extraíram tudo durante esse período, consequentemente, e após sair, né, deixaram esses países em extrema pobreza, pois haviam extraído grande parte de suas riquezas. Então, pessoal, é mais ou menos isso essa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários aqui embaixo do vídeo. Peço que vocês se inscrevam na nossa página do Facebook. Essas foram as referências utilizadas para poder estar criando essa aula. Agradeço pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.